para isso. Certo, nós fizemos o nosso primeiro exemplo. Agora vamos fazer um exemplo utilizando a biblioteca, começar a utilizar essa biblioteca do EduBot. Esse exemplo aqui, ele vai demonstrar as funções de movimentação do robô. São 4 funções que a gente vai utilizar aqui. São a função move, que recebe como argumento uma velocidade e vai fazer o robô se movimentar num movimento linear. A função stop, que é uma função que freia os motores e vai fazer o robô parar. A função rotate, ela recebe como argumento um ângulo e vai fazer o robô fazer um movimento rotacional. E a função neutral coloca os motores em neutro, certo? Onde começa incluindo ali as nossas bibliotecas. Eu vou utilizar esse namespace standard para não precisar colocar o std, cout. E vamos começar aqui com o primeiro elemento do nosso código, que é um ponteiro para um objeto da classe do botlib, certo? A gente vai então fazer essa declaração aqui. Certo, o que esse elemento aqui vai nos proporcionar? Esse do botlib aqui, ele vai nos permitir acessar todas as funções que são fornecidas nessa biblioteca do botlib. Se vocês olharem a implementação dessa biblioteca, ela tem uma classe edubotlib e dentro dessa classe tem diversas funções públicas. São essas funções que a gente vai ter acesso através desse ponteiro. E dentre essas funções, a gente tem essas funções aqui de movimentação que vão ser trabalhadas nesse exemplo, certo? Então, a gente começa declarando esse objeto e depois a gente precisa conectar o robô. Nos conectar ao robô, a gente vai utilizar a função connect. Então, a forma com que a gente acessa as funções da classe do bot através desse ponteiro é com essa setinha aqui. Então a gente vai acessar a função connect. Tá? E se a gente conseguir uma conexão com o robô, essa função connect vai retornar um verdadeiro para a gente. Então a gente já vai botar dentro desse if, porque a gente consegue então testar. Se não conectar, a gente pode mandar uma mensagem para o usuário, certo? Pode botar na saída que não foi possível conectar o robô. Certo? E caso seja possível, então a gente vai botar o restante do nosso código vai executar aqui, dentro dessa função. Eu vou fazer aqui uma sequência de movimentos que o robô vai seguir. Ele vai executar ela só uma vez, essa sequência de movimentos, e vai sair. É importante que quando o nosso programa chega a um fim, se for um programa assim de uma sequência de movimentos finitos, a gente pode fazer a desconexão do robô, do nosso programa com o robô. Então a gente assim como tem o edubot lib connect, tem o edubot lib disconnect. A gente vai usar essa função para desconectar do robô e liberar a porta. Certo? Bom, agora eu vou botar aqui os movimentos que a gente vai executar com o robô. Primeiro eu quero utilizar a função move. E aí eu já tenho aqui pronto um comentário sobre a função. Bom, a função move, ela vai receber como argumento um valor, um double, certo? E ele deve ser um número entre -1 e 1, para ser a velocidade. Valores positivos movem para frente, valores negativos movem para trás. Então eu vou botar aqui um valor, 0.5, certo? Só que assim, eu tenho que utilizar, né, isso aqui. Então eu dei esse comando para o edubot se mover para frente. Agora vamos supor que eu queira que o edubot rotacione logo em seguida. Eu vou dar um comando para rotacionar, certo? E eu tenho um comentário sobre ele aqui.
certo? A gente utiliza a função rotate, que ela põe um ângulo. Ela recebe como argumento um ângulo em graus entre menos 180 e 180. Então, eu vou dar um... Quero que ele gire 90 graus, sendo que um número positivo aqui representa uma rotação para a direita. E aí aqui vai acontecer um problema na execução desse código. Eu até vou abrir o simulador e vou dar um build aqui para mostrar o que acontece. Meu código compilou sem nenhum problema aqui. Vou começar a simulação. E vou dar run aqui. Vejam que o robô ele nem se deslocou para frente, né? Ele já começou a rotacionar. Ó, de novo eu botei aqui. Certo? O que está acontecendo aqui é que a gente precisa, esse comando move, a gente passa uma velocidade para o robô. O robô vai receber essa mensagem com o comando move e uma velocidade. E aí ele vai pegar essa mensagem e vai utilizar dela para determinar qual a tensão que ele vai botar nos motores. Só que logo em seguida, no próximo passo, a gente já manda o robô rotacionar. Então ele mal colocou aquela tensão nos motores e agora ele já botou uma outra tensão nos motores para eles rotacionarem. Então a gente precisa dar um tempo para o robô se movimentar efetivamente para frente. E além dessa movimentação, a gente quer que ele tenha um tempo para receber a mensagem. Porque o robô ele recebe toda vez que tem um comando aqui no programa de vocês, esse comando é enviado para o robô. E aí ele vai ter que executar. Então a gente precisa dar um delay aqui, um sleep, suspender um pouco a execução do nosso programa, para o próximo passo só ser executado depois a gente já ter se movimentado para frente alguma coisa. A mesma coisa vai servir para a rotação. Se a gente tivesse aqui um outro comando, um comando para ele ir para trás, não ia dar tempo dele fazer a rotação, de receber a mensagem e executar esse movimento aqui, se a gente não botasse um delay. Né? No caso aqui, o programa acaba, então ele continua com aquela tensão nos motores e depois ele vai parar, porque ele rotaciona apenas. Então eu vou botar aqui um delay, e o delay é fornecido pela biblioteca do EduBot também, com a função sleep milliseconds. Eu vou dar 2 segundos, por exemplo, de delay. Eu acho que eu tenho um comentário dessa função aqui também. Que a gente vai botar aqui para o nosso código ficar bem comentado. Certo. E aí a gente vai rotacionar. Vai adicionar outro delay para permitir essa rotação. E aí depois eu vou querer movimentar o robô para trás agora. Então eu vou utilizar a função move. Mas eu vou dar uma velocidade negativa. Também vou dar um delay aqui. Bom, agora, com esses delays aqui, a gente deve ver ele se movimentar para frente, ele rotacionar, se movimentar para trás. Só que é o seguinte, se a gente quer que o robô pare, quando o nosso programa pare, a gente precisa mandar o robô parar. Senão ele vai desconectar do robô, nosso programa, mas lá no robô ele recebeu um comando e atuou nos motores. Ele botou uma tensão nos motores e ele não vai tirar aquela tensão dos motores. Então a gente precisa mandar o robô parar. Para isso a gente pode primeiro frear o robô, usar o stop, a função stop. E aqui tem um comentário aqui. Ela é utilizada para frear os motores.
E em seguida pode botar então os motores como se fossem em ponto morto, né, em neutro. E eu também vou dar um delay aqui para garantir que o robô pare. Certo. E vou usar a função neutro para os motores ficarem em estado neutro. Agora eu vou salvar um projeto e vou dar um build. Não apareceu nenhum erro aqui. Vou começar a simulação. E agora o robô está executando essa rotina que a gente passou para ele. Ele anda para frente, gira 90 graus para a direita e anda para trás. Certo. Bom, esse foi o nosso segundo exemplo.